Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, e a gente ainda tem que falar sobre o jogo de ontem, né, rapaziada? O São Paulo foi derrotado e, consequentemente, eliminado do Paulistão por 1-0, pela equipe do Palmeiras, mas o jogo foi uma vergonha. Primeiramente, quero falar sobre o resultado, depois a gente fala sobre outros fatores. O resultado foi totalmente influenciado pelo pênalti inexistente em cima do Vitor Roque, cometido aí pelo Arboleda. Mas foi uma vergonha. Todos os comentaristas de arbitragem, quem entende minimamente de futebol, sabe que não foi pênalti. Quem procura o contato é o atleta. Agora eles estão com essa mania, né, de se jogar e deixar a perna para o lado, que foi o que o Vitor Roque fez. Não foi absolutamente nada. Ele cai, ele não caiu após o contato, ele já estava caindo quando ele procura o contato. Foi algo semelhante ao que aconteceu com o Yuri Alberto. A diferença é que o Yuri Alberto, a perna dele passou direto naquela ocasião. Se o Arboleda tivesse um pouquinho mais para trás, o Vitor Roque cairia do mesmo jeito, a perna iria passar por ele da mesma forma. Então, rapaziada, um pênalti realmente absurdo que a arbitragem conseguiu para a equipe do Palmeiras, tanto que o São Paulo se manifestou pós-jogo, né? Arbitragem 1-0, Júlio Casares, Belmonte, e aí vai emitir nota oficial para a Federação Paulista, vai chegar ali com uma repudiação e tudo mais, pedindo anulação do jogo, pedindo punição do árbitro. Mas a gente sabe que não vai acontecer absolutamente nada. Daqui 2, 3 dias, esse árbitro estará apitando novamente, normalmente, seguindo a sua vida. Realmente um absurdo tremendo. Tinha que anular esse jogo, tinha que punir o árbitro. Pelo amor de Deus, que vergonha foi esse pênalti de ontem à noite contra a equipe do São Paulo. Não dá pra gente também deixar de criticar o Rafael, que foi totalmente equivocado no lance, tocou a bola toda errada pro Arboleda, né, que acabou escorregando, e depois teve esse lance aí que ocasionou a penalidade, mas foi um erro do Rafael, né, rapaziada? O São Paulo, ele tava bem. São Paulo ontem não mereceu aí essa derrota, principalmente da maneira com que foi. O Zubeldia, né, que vem sendo bastante criticado, foi muito ousado. Para mim, entrou com a escalação que deveria ter entrado, né, com 3 zagueiros, mas colocando o quarteto ali para frente, né, o Oscar um pouquinho mais recuado, né, mas Luciano, Lucas, Jonathan Calleri. Foi um São Paulo que para mim jogou muito bem, né? O Alan Franco, o Enzo Dias tomou conta ali da lateral, né? A gente falava, né? Quem joga, Enzo ou Wendel? Enzo ou Wendel? O Enzo chegou ali, tomou conta da posição, jogando muita bola. Então realmente foi um São Paulo que ontem foi bem. São Paulo dominou aí alguns momentos, não criou tantas chances, e quando criou, a gente vai ter que falar do Calleri novamente. Porque ano passado ele, lascou a gente na Libertadores. Perdeu o gol na ida, perdeu o gol na volta, e a gente conseguiu aí ser eliminado para a equipe do Botafogo. E ontem ele teve a bola do empate, após uma assistência, não estava impedido, estava sozinho, frente a frente com o goleiro, e ele perdeu mais um gol. Calleri para mim é sim um ídolo da nossa equipe, é um jogador importantíssimo, mas nos momentos decisivos ele está sumindo. Foi assim contra o Botafogo na nossa eliminação do ano passado, foi assim na nossa eliminação contra o Palmeiras neste Campeonato Paulista. Ele teve a bola do empate. O que iria acontecer depois do empate? Se o Palmeiras ia ganhar, se o São Paulo ia ganhar, se ia para os pênaltis, não sabemos, não somos videntes, infelizmente. Mas que ele teve a bola para pelo menos deixar a gente vivo no jogo, se vira 1-1 no intervalo, era um jogo totalmente diferente, até porque o jogo merecia ter virado empatado, porque foi um jogo totalmente igual, o pênalti foi ali praticamente nos acréscimos, então era o que era merecido, mas o Calleri mais uma vez deixou a gente na mão, assim como na Libertadores do ano passado, beleza? Então essa é a minha opinião sobre o Calleri, já tá vacilando aí demais, já tá devendo futebol faz um bom tempo, briga, mas a gente precisa de um centroavante que marque gols e que apareça em momentos decisivos, né? Então aí você pode falar, Alemão, mas ele fez aquele gol do empate contra o próprio Botafogo que você falou. Beleza, mas o gol que ele perdeu na ida e o gol que ele perdeu na volta poderia possibilitar uma classificação da gente naquela fase, poderia deixar a gente vivo ontem contra a equipe do Palmeiras, e ele não fez. Então, é um São Paulo aí que pra mim jogou bem, o Zubeldia foi totalmente ousado ontem, né, rapaziada?
na escalação, as substituições, beleza, né? Para mim ele foi um pouquinho mais ousado, né? Tirando o Ferrares, colocando o Igor Vinícius, que era mais avançado. O Alan Franco, infelizmente, teve que sair para entrar o Sabino, né? Mas Ferreirinha, Eric, já mostraram que não merecem, mais uma vez, serem titulares do São Paulo. São jogadores de time de médio para baixo. Mano, só isso. Só isso que o Ferreirinha e o Eric são. Jogadores de time mediano para baixo. Eles não merecem estar aí brigando pela titularidade com o São Paulo. Não jogam nada. Uma vez ou outra acontece um lance, acontece alguma coisa, mas em jogos grandes, quando eles precisam aí disputar a posição, acontece o que aconteceu ontem, né? Não criam absolutamente nada, e ontem era um momento que a gente precisava de jogadores que cortavam a linha do defensor, que ia para cima, aquele 1 contra 1, né? Quando o jogo tá difícil, o jogador tem que puxar a responsabilidade. E isso não aconteceu, tá bom? Então deixa aí nos comentários sua opinião sobre essa eliminação de ontem. E mais uma vez, São Paulo entrando com um pedido aí de anulação da partida, punição do árbitro. O árbitro vai ficar 2 dias se ficar no máximo aí na geladeira, e depois vai voltar a seguir a vida como se nada tivesse acontecido. E isso prejudica uma equipe séria em uma competição, porque não foi um jogo, nós perdemos. Não, isso custou a nossa eliminação do campeonato, né? Não é um jogo que perdemos mais no próximo jogo. Não tem recuperação, a gente está eliminado da competição, né, rapaziada? Agora a gente vai ficar 20 dias sem entrar em campo, porque não vamos disputar a final, depois tem a data FIFA aí nas eliminatórias, e só no final do mês de março que começa o Campeonato Brasileiro. Então cerca de 20 dias sem assistir o São Paulo Futebol Clube. Vamos ter que acompanhar aí apenas as eliminatórias, ou então, se quisermos, assistimos as finais dos outros campeonatos estaduais, tá bom? Então, vamos falar rapidinho aqui sobre o Igor Júlio, que segue a sua tratativa, né, de lesão lá no centro de treinamento da Barra Funda. O jogador foi novamente entrevistado, perguntado aí sobre como está a recuperação. Ele está muito perto de voltar, vai voltar ao Brighton, mas falou novamente aí no interesse de jogar na equipe do São Paulo, né? O jogador que é São Paulino demonstrou o interesse aí em um dia jogar com o Morumbis lotado, gritando o seu nome novamente. Aí foram as palavras dele, né? O jogador que hoje pertence à equipe do Brighton da Inglaterra, que inclusive está disputando vaga na próxima Champions League. Então, para quem é só o Brighton, não, nada disso. O Brighton está disputando vaga na próxima Champions League. Restam 10 rodadas para o término do campeonato, e o Brighton está ali na briga ou pela Champions ou por uma competição internacional. Recentemente disputou Liga Europa, chegou longe, né? Então é uma equipe aí que está brigando entre os grandes nesses últimos anos, fazendo fortes investimentos, contratando grandes jogadores, né? Então, por exemplo, tem o próprio Igor Júlio, que é um baita de um zagueiro, mas tem o João Pedro, que hoje é atacante de seleção brasileira, né? O Dorival recentemente fez convocação e o João esteve presente na convocação. Outros grandes jogadores também, McAllister, né, que foi campeão do mundo pela Argentina na época, era um dos principais, camisa 10 também da equipe do Brighton. É uma equipe de tradição por lá, e o Igor Júlio vem fazendo parte, vem sendo importante para a equipe, né? Infelizmente teve essa lesão aí, mas ele falou que um dia quer vestir a camisa do São Paulo. Um zagueiro muito forte fisicamente, um zagueiro assim realmente de altíssimo nível. Então é muito legal aí ele ter essa proximidade com o São Paulo, né? É por uma situação triste, né, tratar de uma lesão, mas vem tendo aí uma proximidade muito grande com o clube, e um dia ele quer voltar para a equipe do São Paulo, beleza? Voltando rapidinho, né, só pra gente falar mais um pouquinho sobre essa eliminação do São Paulo, né, rapaziada? É triste, né, porque justo ontem a gente conseguiu equilibrar as coisas contra a equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras jogando em casa, 100% dos torcedores vestindo verde. O São Paulo conseguiu equilibrar, entrou em campo com a escalação certa, jogou da maneira certa, né? O Oscar estava um pouquinho mais recuado, o Lucas Moura puxando ali a profundidade, o Caleri brigando lá na frente com os zagueiros, o Luciano até flutuando ali, quem sabe, né, para buscar um espaço para anotar um gol, mas a arbitragem prejudicou, e aí esse clímax que fica pós, né, realmente é muito diferente, né? Entra na parte psicológica, mexe um pouquinho, e querendo ou não, a gente sabe que prejudica demais. Tanto que nos custa a eliminação de um campeonato paulista que nós nunca menosprezamos, nunca chamamos aí de paulistinha, né? Que nós fomos em busca de um título, que nós fomos em busca aí de lutar contra os nossos adversários para conseguir ser campeão, mas acabou, né, rapaziada? O Campeonato Paulista 2025, infelizmente, chega ao final pra gente, e agora só em 2026, porque, como eu falei, esse pedido aí de anulação, a gente sabe, né, que não vai dar em nada realmente. Mais uma vez,
é o Palmeiras sendo muito, mas muito beneficiado pela arbitragem. Fechou? Então, se você for novo aí no canal, não esquece de se inscrever. Para todo mundo que nos acompanha, deixa o like aí, a sua indignação nos comentários também. Peço para você dar aquela compartilhada com os amigos. Fechou? Fique com Deus. Um abraço. Valeu.